fomos chamados à liberdade. Ora, ao nos criar, Deus, Ele cria a todos nós, através do primeiro homem, Adão, e Ele nos dá condições de sermos livres. A liberdade é, então, consequência do amor de Deus por nós. Já que Ele não nos obriga a escolhê-los, antes nos faz a sua imagem, conferindo-nos a razão e inteligência para que pudéssemos conhecê-lo. E a vontade que Ele sempre doutor no ser humano é a liberdade de escolhê-lo e de amá-lo, para que pudéssemos viver uma vida livre. Paulo, ele trata em sua carta uma expressão que diz assim. Ele diz assim, em sua carta ele nos ensina: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. É para que sejamos livres, homens livres em Cristo, que nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. E ainda nos diz que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Então percebemos que todos que foram criados por Deus foram chamados para ser livre. Então, os chamados para ser livre tem uma expressão ainda em Atos capítulo 7, verso 34, que diz assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, para que estar no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-lo. Assim, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então, aqui está uma expressão em Atos capítulo 7, 34, que Deus revela-se a Moisés, dizendo que tem visto as aflições, o sofrimento, as agonias do povo de Israel, quando esteve ali no Egito, durante a escravidão, e Deus fala dizendo que ouviu os seus gemidos e aí desceu para livrá-lo. Agora, pois, chamando Deus a Moisés para que ele fosse à frente, conduzindo aquele grande povo, enviar-te-ei ao Egito. Então, percebemos que o prazer do Criador é que todas as pessoas elas tomem posse da liberdade que o Senhor Deus nos concedeu ao nos criar. Então, a liberdade ela faz parte dos nossos requisitos como algo que vem de Deus. Então, assim, poder trazer esta meditação sobre a questão desta liberdade, né? O próprio Deus identifica-se como libertador de Israel. Em Êxodo capítulo 6, versículo 6, a libertação, literalmente, o ato de Deus tira a pessoa de uma situação, de uma carga pesada sobre si, sobre os seus ombros. E aí, a pesada carga sobre os ombros dos hebreus de resgatá-lo do cativeiro, como está escrito em Êxodo 3:8, revela o caráter de Deus, cujas características são: primeira característica, compaixão e misericórdia. Deus não nos criou para sermos escravos, para sermos dominados pela escravidão ou pelo pecado ou por outra coisa, a não ser Deus nos criou para sermos livres e servi-lo e glorificá-lo. Em seu infinito amor, ele revela atento às aflições do seu povo que está no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E o sofrimento do seu povo motivam-nos a agir. Lá em Salmo 86, versículo 15, Isaías 63, versículo 9, a gente pode conferir. Também Mateus capítulo 14, verso 14, Lucas capítulo 7, versículo 13. Podemos conferir também que Jesus também agiu assim. E Deus ainda age assim conosco hoje. Lá em Joel capítulo 2, verso 13. Os momentos de dificuldades, as amarguras e as tribulações que experimentamos
não passa desapercebido por Ele. Então Deus, Ele nos acompanha, Ele está sempre atento às nossas limitações, às nossas dificuldades, como dizem 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Então, a semelhança do ato redentor de Deus no Egito, nosso Senhor Jesus Cristo faz-nos também homem descendo do céu para resgatar a humanidade perdida. João 1:1, percebe-se que Jesus, assim como Deus libertou o povo da escravidão de 430 anos do domínio de Faraó no Egito, Jesus também, a semelhança desse próprio Deus que libertou o povo de Israel, ele também desceu do céu para nos trazer a liberdade. Ele anulou o pesado jugo do pecado, Mateus capítulo 11, versículo 28, quebrou as cadeias da servidão, João 8:20, e pagou o preço devido da liberdade por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, conforme está em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 7. A outra característica da liberdade com que Deus nos criou é a fidelidade e compromisso. A expressão "eu sou o Senhor", a expressão "eu sou o Senhor", que inicia e finaliza o texto bíblico, onde a gente pode conferir em Êxodo, no capítulo 6, verso 12 e 8, apresenta a autoridade de Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele garantiu, com base em seu poder infinito, o compromisso de todos os planos concernente a Israel. Êxodo capítulo 6, versículos 6 ao verso 7. Assim procedeu em relação aos patriarcas Abraão e a Jacó. Gênesis capítulo 17 e versículo 1. Gênesis capítulo também 28 e verso 3 também narra sobre essa questão do compromisso e fidelidade de Deus em relação à garantia da nossa liberdade. Moisés precisava entender que aquele que o chamou para a missão era fiel para cumprir sua parte no concerto, no pacto, na aliança que fizera com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A outra característica de que Deus, Ele realmente nos criou dotado de liberdade, a última e terceira característica é o poder soberano. Israel foi libertado do cativeiro mediante atos miraculosos do Senhor. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Os relatos bíblicos descrevem as 10 pragas enviadas contra Faraó em sua pretensão de ser Deus e contra todo o sistema religioso dos egípcios, cuja adoração voltava-se aos elementos da natureza, como o rio Nilo e o sol e também os animais. Então, as palavras hebraicas traduzidas como pragas remetem ao significado de golpe severo. E aí percebemos que reconhecemos aqui 3 verdades. As 3 verdades todos os ídolos do Egito eram falsos. Eles precisavam serem desmascarados com os sinais e prodígios que Deus estaria mostrando a Israel por meio do seu servo Moisés. Somente Jeová é o único verdadeiro Deus. Jeová é Deus tremendo, não apenas na terra, mas também, além do seu Deus tremendo do povo hebreu, Ele também é do universo e de todos os povos. Então, todas as pessoas criadas por Deus, elas foram chamadas para serem livres. Livres para quê? Livres para servir a Deus, para glorificar a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, o pecado, ele destrói o relacionamento do homem com Deus e impulsiona-nos à idolatria. Isso é fato. Assim como fez Abraão, chamando para deixar um ambiente idólatra de Ur dos Caldeus, a ordem de Deus para que Israel deixasse o Egito mostra seu cuidado. Deus quer um povo santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. A poderosa ação de Deus na libertação do povo é a prova de que nada escapa do seu controle, conforme Êxodo capítulo 9, versículo 5.
Salmo 24, versículo 1 e o verso 8. Seus olhos e ouvidos estão atentos aos nossos clamores. Salmo 34, verso 15. Em sua onisciência, ele acompanha os rumos da humanidade que criou, por isso não devemos desanimar ante as aflições e tribulações que nos sobrevêm, conforme Jó 16, verso 33. Aliás, conforme João, capítulo 16, verso 33. A seu tempo, o Senhor vai agir em nosso favor. Todavia, primeiro, ele se dará a conhecer, conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Depois, então, libertar-nos, conforme João, capítulo 8, verso 32 e 36. Por fim, a escolha de Moisés ensina-nos que para efetuar a liberdade, Deus nos usa como instrumentos de sua justiça e graça, conforme o relato de Êxodo, capítulo 9, verso 16. Portanto, estejamos prontos para responder às vocações e chamadas que o Senhor nos faz, como fez com Moisés e o povo de Israel, o chamando para a liberdade, como fizeram assim também com os patriarcas e também com Moisés, conforme o relato em Gênesis, capítulo 22, verso 11, 31, 11 e Êxodo, capítulo 3 e versículo 4. Deus te chamou e me chamou, nos chamou todas as pessoas, não para serem atadas, amarradas, prisionadas, nem tampouco escravizadas, mas Ele nos chamou para que nós tenhamos liberdade, liberdade de servi-lo, liberdade de adorá-lo, liberdade de fazer a vontade dEle, liberdade de tomar posse das garantias de que somente Ele é quem nos controla, nos domina, e Ele quer que nós sejamos livres para adorá-lo.